Bem-vindos outra vez ao nosso podcast, terceiro episódio do nosso podcast de saúde na primeira pessoa. Bem-vinda, Sónia. Gostaria que te apresentasses um bocadinho ao público, para o público conhecer e saber quem tu és. Ok, então, eu sou nutricionista, trabalho sobretudo na área da nutrição clínica, portanto, desde reeducação alimentar, nutrição desportiva e agora, nos últimos anos, tenho dedicado muito da minha parte profissional à gravidez, ao pós-parto e à introdução alimentar, que é hoje o que nós vamos falar. Exatamente. E hoje o tema que vamos usar é a introdução alimentar. Ok? E é ótimo termos aqui um bebezinho tão lindo. Está quase a chegar a introdução alimentar. Exatamente. Da Amélia. Em quantos meses já tem? Ela tem 4 meses. 4 mesinhos, mais 2, mais ou menos. E começa? Fantástico. É isso mesmo, sim. Assim que começar os sinais de prontidão, é aí que vai começar. Ok. E a minha pergunta vai mesmo direcionada aí. Quando é que é a altura ideal para começar a introdução alimentar? Sabe, André, isso é uma questão que é muito feita em consulta, seja que consulta for, de enfermagem, de pediatria, de nutrição, porque não há propriamente um consenso. A Organização Mundial de Saúde ainda fala muito de ser entre os 4 e os 6 meses, mas a verdade é que são muito poucos os bebês que aos 4 meses estão preparados para dar início à introdução alimentar. Isto muitas vezes também é um bocadinho aqui incentivado pela entrada das creches aos 4 meses, e os pais querem logo incluir aqui a primeira sopa, a primeira papa. Exato. Mas a verdade é que o que nós queremos é esperar pelos sinais de prontidão, que era isso que eu estava a dizer aqui, esperar pelos sinais da Amélia. O que é que são esses sinais de prontidão? O bebê tem que se sentar a 90 graus e não tombar com a cabeça, isso é essencial. E a Amélia tem 4 meses e tomba imenso e ainda não se consegue sentar desta forma. O bebê ter interesse por aquilo que estamos a comer, ou seja, nós estarmos a fazer uma refeição e eles olharem muito, inclusive com a mão, quererem pedir. Depois há um também, que é o reflexo da extrusão de língua. Sabes aquilo que, desse te recordas do Afonso, que colocar a língua sempre para fora? Sim. Pronto. Isto é importante que haja uma diminuição deste reflexo, porque se este reflexo está constantemente a acontecer, como é óbvio, o bebê vai ter imensa dificuldade A deglutir, exato. Pronto. Então, o que é que eu sugiro? Assim que houver os sinais de prontidão, que normalmente a maior parte dos bebês é mais próximo dos 6 meses, no entanto, isso não significa que nós não podemos logo aos 5 meses, por exemplo, começar a sentar o bebê na cadeira, na hora das refeições, quando nós fazemos o almoço, o jantar. Para eles começar a habituar a nós, não é? E aquele momento de comer, de almoço. Começar-se a ambientar, até porque em toda a fase de desenvolvimento do bebê é tudo pelo processo de imitação. Portanto, se eu vou logo no primeiro dia querer fazer tudo, vai ser um insucesso total, porque o bebê, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que queres que eu faça? Eu nunca vi fazer isto. Sim. Portanto, a sugestão que eu dou é nós começarmos a familiarizar. Mas aguardar pelos sinais de prontidão é o meu melhor conselho. Sim, eu por acaso estavas a falar há um bocadinho, que foi uma coisa que eu tendo um menino já de 13 meses agora, 12, 13, ainda não fez os 13. E aquilo que nós notámos foi que quando ele fez mais ou menos um ano, a noção dele de outras comidas que a gente teve que deixar de comer à frente dele. Houve uma vez que eu e a Helena estávamos um dia cansados e decidimos, se não me engano, ir ao Mac. E então fomos buscar o Mac. O que é que aconteceu? Sentimos-nos arrependidos para sempre e nunca mais porque ele queria. Até lá, sempre que a gente comia alguma coisa assim fora daquilo que é o normal, saudável, vamos chamar assim. Sim, da rotina dele. Ele não ligava nenhuma, ele comia a comidinha dele, estava na boa, tudo tranquilo. Agora ele começa a ficar muito curioso com aquilo que a gente come. Arrependemos-nos para sempre, porque ele depois só quis aquilo, com o cheiro, gostou. Sim, e também tem muito a ver com a visão. Sabes que a visão só fica praticamente a 100% a partir do ano de idade. Certo. E então começa a ter muito mais percepção, é muito mais nítido, consegue ver muito mais à distância e também está relacionado com isso. Sim, ele vê bem, isso é sem dúvida. Diz-me uma coisa, fala-me um bocadinho do que é, porque até para mim é uma noção nova, o que é o Baby-led weaning? Olha, o que é o Baby-led weaning? Isto na verdade significa o bebê comer de forma autónoma. No entanto, sempre guiado pelos pais. Okay. Porque muitas vezes uma crítica que é feita aqui ao Baby-led weaning
é o facto de poder haver déficits nutricionais, porque o bebê só vai comer aquilo que ele quer. Quer dizer, não é bem assim, porque são os pais que confeccionam, são os pais Certo. que selecionam os alimentos que lhe vão oferecer. Agora, é o bebê comer de forma autónoma, ou seja, não ser o cuidador a estar a oferecer sempre aqui o alimento. Agora, o que é que distingue supostamente aqui o BLW do método tradicional? O objetivo principal do BLW é que a criança tenha iniciativa e que tenha uma boa relação com a comida. É exatamente isto que distingue, mas BLW é unicamente isto, portanto, comer de forma autónoma e que haja uma melhor relação aqui com a comida. Eu vi algum bom desenvolvimento do Afonso já por causa disso. Nós, desde muito cedo que lhe oferecemos a colher, obviamente que a colher estava ali só para brincar, que ela ainda não tinha a motricidade Não fina tem. suficiente Não tem. para Nem conseguir... força. Nem força, exatamente. E então ele desde o início começou a brincar e desde o início que nós demos-lhe tudo para a mão. À exceção da sopa, porque é mais difícil de ele comer a sopa, Exatamente. mas tudo o resto é ele que apanha, mete na boca, apanha, mete na boca. Independente da sujidade que ele faça, que é sempre uma dor de cabeça. Epá, mas nota-se ali alguma autonomia nesse sentido. Nós metemos-lhe a comida à frente e ele come por si, não precisa de estar à nossa espera. Vamos imaginar que ali no meio da confusão nós ainda não conseguimos acabar de fazer a nossa comida e não conseguimos comer ali logo exatamente no mesmo tempo que ele consegue ter autonomia para começar a... E o descanso, isso é, e a tranquilidade que isso transmite. Sim. E vamos avaliar e observar, por exemplo, aqui, André, não sei se tens amigos, se tu conheces outros amigos com crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos, tens sobrinhos, não tenho ideia, pronto. Mas aquilo que nós observamos, estamos a falar ainda de 3, 4, 5 anos, crianças que estão muito dependentes que os pais preparem as refeições. Preparem em que sentido? Cortar tudo, certo. Ser tudo muito migado, e não muito aquela coisa da criança não comer em simultâneo com os pais, ou seja, primeiro comem as crianças, depois é que vão comer os pais. Certo. E estamos a falar com crianças com 3, 4, 5 anos, não estamos a falar com crianças de 6 meses. Pronto. Sim. O facto de estarmos também, e isso acho que é uma realidade a todos nós, a obesidade infantil se está a aumentar, que é uma coisa louca, não é? Portanto, o consumo de outros tipos de alimentos e a ideia do baby led eating, pronto, é muito essa, é lutar contra isso, ou seja, eles vão comer determinados alimentos porque aquilo lhes dá prazer, porque gostam da hora da refeição. O que eu sinto muitas vezes é que a hora da refeição é um stress para muitas crianças e para muitos pais. Eu felizmente não passei por essa parte porque desde cedo começámos a fazer, eu não quero dizer a coisa certa porque parece que estamos a dizer que o resto está tudo errado. Sim. Mas começámos a colocar esta estratégia em prática. E eu senti que é um ganho. Sim, que é um ganho. Não, André, para teres noção, é mesmo uma queixa muito em consulta. Sónia, é um stress. As refeições são sempre uma grande confusão, eu tenho que lhes dar a primeira refeição. E mesmo, por exemplo, quando eu estou a fazer a reeducação alimentar e tento sempre incluir toda a família, é muito desafiante, porque vem sempre, eu não posso cozinhar isso porque o meu filho não gosta disso, porque eu tenho que fazer então depois uma refeição à parte para eles. Mas que idade tem o teu filho? Tem 2 anos, tem 3 anos, quer dizer, uma seletividade alimentar tão grande. Certo. André, os bebés são um livro branco e somos nós que os desenhamos. Portanto, agora, claro, tem tudo a ver com a forma como apresentamos, o que apresentamos e a forma como apresentamos. Sim, a minha questão agora vem até um bocadinho por aquilo que nós colocámos em prática, que vimos brutais resultados, porque nós ficámos, após uma consulta contigo, ficámos com uma lista de alimentos a colocar, a introduzir, e fomos esgotando essa lista e fomos colocando sempre coisas novas para ele ir provando. A minha pergunta é por aqui mesmo que se deve começar, na tua opinião? Pela lista de alimentos? Sim. Então é assim, a forma como nós começamos é totalmente indiferente. Eu costumo dizer que fica ao critério dos pais. Os pais não gostam desta resposta. Certo. Dizem sempre, Sónia, está bem, então, mas diz-me, como começar? Mas pronto, pela maçã, pela pera, pelo legume, pronto. Antigamente as recomendações diziam muito iniciar primeiro pelos legumes, depois iniciar pela fruta,
porque se habituava mais o bebê ao doce. Não, hoje isso é totalmente errado. Eu não consigo criar um hábito logo tão cedo daqui da questão do doce. Portanto, é indiferente começar pelo fruto e pelo legume. E depois, porque estamos cada vez mais a desmistificar que pode-se começar por qualquer alimento, porque qual era aqui o receio dos pais? Era por causa, sobretudo, das intolerâncias, das alergias alimentares, que tínhamos que evitar determinados alimentos. E não temos que o fazer. Agora, podemos dar prioridade a determinados alimentos. Okay. O que é que isto significa? Então, a introdução alimentar, o mais tardar, deve começar às 6 meses e 1 semana. Isto porquê? Porque as reservas de leite materno, as reservas de ferro que estão presentes no leite materno, começam a escassar, começam a terminar. E a introdução alimentar inicia por esse motivo. Porque o leite materno continua, a mãe continua a ter, claro que se for, pode ser através da fórmula, não há problema nenhum, mas há necessidade de começar a incluir o ferro na alimentação. Pronto. E então, na realidade, nós até devemos iniciar ou dar preferência a alimentos mais ricos em ferro. Exemplos, pronto, que é o que todos nós queremos ouvir. A carne, o peixe, o ovo, o iogurte, as leguminosas, tudo isto são alimentos ricos em ferro. Depois existem os produtos que são fortificados em ferro, em que nós podemos ir para umas papas e também podemos fortificar em ferro. Pronto. Depois também sabemos que devemos oferecer uma vitamina C, porque a vitamina C potencia a absorção do ferro. Exatamente. Pronto, certamente te recordas lá em casa que havia o cuidado de, juntamente com estes alimentos ricos em ferro, oferecer um kiwi, oferecer uma laranja. Ainda existe. Oferecer um limão. Sim, uma vez só. Só? Só porque ele não gostou muito. Olha, eu ainda ontem recebi um vídeo de uma paciente minha, da bebê dela, a comer o limão e um prazer brutal. Ela até disse assim, eu tenho que mostrar. Aliás, tenho que partilhar na minha página para incentivar os pais a fazer isto. Ela adorou, a minha paciente até disse assim, ela gostou mais do limão do que a laranja. Porque o que é que acontece? No caso do Afonso, pronto, não repetiu, ou seja, ele colocou na boca e tentámos não uma vez e fez logo uma cara assim muito estranha. A cara estranha, e era isso que eu queria que tu dissesse, sim, a cara estranha é normal. É normal, ele já fez isso com muitos alimentos. Normalmente ele faz isso na primeira deglutição, depois, quando a gente lhe dá, que ele faz isso quase sempre com a laranja, sempre que a gente lhe dá a laranja. Ele estranha. Ele estranha. Depois o resto já vai. Com o limão não foi. A segunda vez. Não foi. Ok, pronto. É isso mesmo, porque o estranhar é isso que está sempre a salientar aos pais. O estranhar é super normal. Porque um bebê que está habituado ao leite materno ou à forma e de repente dão aquilo, a expressão facial nunca diz se está a gostar ou se não está a gostar. Simplesmente é diferente. É diferente, exato. Agora, quando é que nós percebemos que ele está a gostar? Ele vai lá uma vez, vai lá duas, vai lá três. Então era exatamente o que esse vídeo fazia. A bebê ia 3, 4 vezes lá ao limão e claro, acaba por ser aqui prazeroso, porque nós dizemos que o limão é amargo, quer dizer, isso somos nós, ou que não gostamos dele, isso é uma apreciação nossa. Exato. Na realidade não tem que ser. Eu posso gostar do amargo, não tem problema nenhum eu não gostar do amargo. Sim. Mas não, são experiências aqui brutais. De quanto em quanto tempo é que é o ideal para introduzir cada alimento? Olha, de quanto em quanto tempo? Isso também é outro mito ainda na área da introdução alimentar e também está associado ao facto de não haver referências, ou seja, não há consenso entre as entidades. Existem muitas entidades que falam de nutrição infantil e esse é dos temas que não existe mesmo consenso. O que é que se fala muito? Dos 2 em 2 dias, dos 3 em 3 e isto estava correlacionado com a questão dos alergénios. Okay. Mas já percebemos, e aqui os pediatras já referem, que quanto mais cedo nós damos, a probabilidade até de sofrer de alergia até é menor. Portanto, atrasar até vai aumentar a probabilidade de intolerância e de alergia alimentar. Ok. E depois, outra questão que eu também costumo pôr aos pais, quando me fazem essa questão dos 3 em 3 dias, o que eu pergunto é, André, imagina se nós dessemos um novo alimento 3 em 3 dias. Ao final do mês, quantos alimentos se introduziam? Certo. Muito pouco. Sim. Tu ias chegar ao final do ano e tu ainda não conseguias ter introduzido a metade dos alimentos. Ou seja, o que é que nós estávamos há pouco a falar? Da questão aqui do ferro, da vitamina C. Claro que assim eu vou comprometer nutricionalmente a alimentação do bebê. Ok, que até 1 ano o leite materno é o mais importante. Mas é mesmo muito importante, até pela tal janela imunológica que o bebê tem, introduzir o mais cedo aqui possível. Portanto, o que é que eu sugiro?
um novo alimento todos os dias, dar de preferência da parte da manhã, porquê? Para eu conseguir ver a reação de intolerância à Exato. alergia durante o dia. Para isso não acontecer dar durante a noite. novos alimentos à noite. E atenção, isto não é fácil. Eu não estava a falar com uma mãe que só dizia, Sónia, mas eu quando venho da creche é quando eu tenho disponibilidade. Que tal começarmos ao pequeno almoço então? Mas eu não estou ao pequeno almoço. Uma ótima forma então de começar ao pequeno almoço. Exatamente. É muito isto, a introdução alimentar, seja o método tradicional ou o baby led weaning, é muito isto, é promover a reeducação alimentar. Mas isto tudo para dizer que pode ser um alimento todos os dias, um novo. Cuidado só com os alimentos potencialmente alergénicos, ou seja, o ovo, o trigo, o leite, a soja, o peixe, o marisco, são alimentos potencialmente alergénicos e esses sim é que devemos fazer 3 em 3 dias, mas são só estes que eu acabei de referir. Sim, para a creche onde agora o Afonso foi, por acaso foi uma das coisas que pediram, foi a lista de alimentos que eles já foram introduzidos. E nós ficámos bastante orgulhosos e de lá também ficaram espantados, foi porque quando nós lá chegámos, já tinha introduzido, eu penso que tudo. Claro, basicamente, eu penso que falou... Ele entrou com quantos meses? Ele entrou com 9, se eu não estou em erro. Excelente. Se eu não quero errar, foram 9. Já tinha incluído praticamente tudo o que eles oferecem. Sim. Que ótimo. Isso é fantástico. E foi bom. E elas ficaram menos preocupadas com possíveis alergias e nós também, porque não estávamos a introduzir uma coisa nova quando ele entrou. Quer dizer que durante o dia também ficávamos mais descansados por potenciais alergias de coisas novas que a gente pudesse dar ao pequeno almoço. Sabes que eu estou a sentir que isto realmente é um tema muito urgente de se começar a falar cada vez mais, não só em contexto particular, mas em contexto de escolas, porque para a creche, como tu estavas a dizer, isto é um stress. Eu não tinha bem essa noção, agora até ter a Mel e procurar a creche, quando algumas educadoras me partilham, Sónia, não é fácil, porque tu tens um pai que quer introduzir um alimento 3 em 3 dias, depois vem outro que diz que pode introduzir todos os dias, e eu tenho 8 bebés numa sala, e quer dizer, a refeição que eu vou dar é exatamente a mesma. Exatamente. Gerir isto não é fácil. Claro que não, e não é de todo fácil, mas lá está, estas tais recomendações antigas, na minha opinião, até atrapalham e até confundem mais. Portanto, eu acho que aqui seria uma ótima iniciativa por parte das escolas, e aqui nomeadamente então as creches, começarem se calhar já a buscar um bocadinho esta formação e já começar a reeducar os pais desta forma, porque lá está. A ideia é descomplicar a vida em casa e descomplicar também na escola. Sim, e o facto das próprias creches terem nutricionistas ajuda neste sentido. Sim, não é obrigatório, mas deveria ser, sem dúvida, e iria facilitar muito. Iria ser um investimento para algumas creches que sem dúvida que ia facilitar e não ao contrário. E não ao contrário. Continuando um bocadinho a falar sobre aquilo que tu um bocadinho falaste, que eram os pequenos almoços que nós estávamos a falar na introdução. Sim. Vai aqui uma parte que para mim é muito passado, mas que ainda está na minha memória porque eu já tenho 33 anos, portanto, que era os Cerelacs e os Nestuns. Certo, sim, as papas. Sim, na tua perspectiva, faz mais sentido as papas industriais ou as caseiras? Olha, eu acho que depende de bebê, é para bebê. O que é que isto significa? Os pediatras ainda são muito a favor das papas artificiais, das papas industriais. Isto porquê? Porque são fortificadas em ferro, cálcio, vitaminas, minerais, pronto. E as papas caseiras, por mais que eu nutricionalmente possa reinventar muito, não consigo fortificá-las de tal maneira. Pronto, é esta aqui a maior crítica. A questão é, André, eu se tenho um bebê que me experimenta todo o tipo de alimentos, que está com um percentil, com um crescimento fantástico, não vejo aqui uma necessidade de estar a colocar uma papa industrial. Ok? E porquê que nós tentamos fugir aqui das papas industriais? Atenção, porque a maior parte, vamos dizer, 90% das que estão no mercado tem maltodextrina, óleo de palma, que é isto traduzido, açúcares, okay? Óleos, e estamos a falar de que nem sequer se deve dar açúcar antes de um ano de idade. O ideal seria até os 3 anos, mas até um ano de idade o açúcar é proibido, portanto, e depois vamos estar a fortificar com essas papas. Pronto. No entanto, já começam a existir no mercado algumas papas
industriais sem adição de açúcar, sem óleo e que são fortificadas. Hoje em dia o que é que não há, né? A indústria alimentar tem evoluído muito nisso. Claro que nós temos que estar bem alertas a ver aquilo. E bem atentos. Sem dúvida. Mas e que eu costumo dizer que são uma ótima opção para que contexto? Para quando nós saímos, quando vamos de férias, vamos de fim de semana fora, para ser mais prático, porque as papas caseiras não são práticas. Imaginemos, tu ias deixar o Afonso com uma avó, com um cuidador, que não vai fazer as papas dela e lá está, há 33 anos atrás comprava-se a papa e fazia-se, então é mais fácil oferecer essas e a pessoa oferecer dessa forma. Agora, as papas caseiras são uma excelente opção e não temos que complicar assim tanto, porque literalmente é cozer um cereal ao nosso gosto, adicionar uma fruta, nós podemos pôr no frigorífico durante 2-3 dias. Se nós colocarmos o leite materno, quase que já é aí fortificado, podemos colocar também bebidas vegetais que sejam fortificadas e podemos adicionar frutos secos, podemos adicionar sementes, tudo triturado. E são coisas que eles de qualquer maneira adoram. Exato. Porque eu estou a lembrar do Afonso que ele come uma papa de aveia e maçã cozida, com canela também. Ele ama aquilo. Ele, se for preciso, come uma taça inteira num dia. E eu não posso deixá-lo comer tanto, mas ele adora aquilo. E se eu deixar comer, ele come. Sim. Não. Eles acabam por gostar e, claro, são sabores também diferentes de uma papa caseira e de uma papa industrial, obviamente. Pronto. Mas a minha resposta para esta pergunta é sempre depende. Eu acho que há circunstâncias para colocar as duas e também depende do bebê que nós temos à nossa frente. Pronto. Se eu tiver realmente um bebê que está a ter uma diversificação alimentar bastante desafiante, que eu não estou a conseguir incluir da forma que eu quero, se calhar então uma papa industrial pode fazer mais sentido. Pode ajudar. E já agora também, porque estamos a falar do baby-led weaning, o baby-led weaning não é contra papas. Como é que comia o teu Afonso? Já agora, por curiosidade, as papas, como é que? Ele comia as papas no início, ou eram sempre oferecidas por vocês? Assim, inicialmente, era? Sim. Okay. Agora já não, ele agora já se começa a safar um bocadinho, ou então nem que nós coloquemos na colher aquelas pré-colheres. Sim, isso ajudou, nem que por causa da pega principalmente, o tipo de pega, isso ajudou bastante. Sim. E depois há uma opção que eu deixo sempre ao critério dos pais, que é, pronto, ele pode ir lá com a mão e lamber os dedos. Agora isso já fica ao critério dos pais, mas pode ser uma excelente opção e a nível sensorial, a nível de experiência é fantástico. Sim, eu já nem me lembrava desse tipo de colheres, que a gente tinha uma colherzinha, nós tínhamos, agora já não usamos há tanto tempo, que eram 2 colheres. Sim, isso é só até 1 ano de idade, depois disso ele já tem uma habilidade. Nós acabámos ainda bem antes disso. Okay. Sim. Boa. Porque ele utilizava... Porque ele já comia muito bem. É já não fina dele. Sim, já deixámos de fazer sentido usar aquele tipo de colher. Isto depende muito, bebê para bebê, sim, sem dúvida. Portanto, neste caso, ótimo, ele conseguiu logo passar para as outras pessoas. Sim, foi bom. Para a independência dele foi ótimo. E estás a lá dar um ótimo feedback, porque ele passou das num para outras colheres ditas normais, não é? Sim. Há muito receio às vezes dos pais dizerem Sónia, então mas eles vão começar com essas colheres porque eles não vão se adaptar às outras. Tu és Adaptam. Sim. Perfeitamente. Ótimo, fantástico. Tão bom. Diz-me uma coisa, para as famílias, quais é que para ti tu aconselharias, quais é que são as melhores estratégias para iniciar a introdução alimentar? Olha, para mim aquela que é a rainha é a imitação, que é sobretudo a mais desafiante para os pais, porque isso obriga-lhes muitas vezes a mudar as rotinas alimentares. Mas que para mim isso é fantástico. Esse para mim é o que melhor funciona. Portanto, aquela ideia de eu estou a preparar um brócolis, estou a preparar um peixinho cozido, mas se os pais estiverem a comer McDonald's ou uma pizza, claro que numa fase inicial até pode funcionar, mas a longo prazo não vai funcionar. Funciona. Sim. Exatamente. Para além de que a logística é muito maior, porque estou a fazer uma comida para diferente. O bebê e não é esse o objetivo, mas os bebés imitam tudo o que nós queremos. Portanto, para mim, essa é que é das estratégias, da minha opinião, que tem mais êxito. É imitar, fazer. Uma coisa que eu também sugiro muito é filmar para ver a evolução dos bebés, porque a filmagem permite também ver a evolução deles
Às vezes eu tenho pais que dizem isso, eu só tenho a sensação que ele põe tudo para fora e que ele não come nada. E às vezes através da filmagem nós conseguimos ter percepção do que é que antes ele fazia e passado 2 semanas a diferença que é. Sim, e a gente perde a noção também, por completo. Então já há coisas... Olha, no outro dia nós vimos a tua pequenina Sim. e estávamos a tentar lembrar quando é que aconteceu algumas coisas que ela estava a fazer, dela se tentar virar e por aí fora. Sim. Aí nós tivemos dificuldades em lembrar. Temos fotos. Graças a Deus temos fotos e algumas filmagens, mas temos dificuldades na nossa memória a lembrar disso. A alimentação é a mesma coisa. Eu ainda agora não me estava a lembrar das colheres, por exemplo. Exatamente. Porque passa tudo muito rápido. Passa, não passa. É? Assim. E eu acho, é assim, eu não sinto, às vezes as pessoas não dizem sempre, eu não acho que passa rápido. Não é questão de rápido porque o tempo é sempre o mesmo. Eu acho que é tudo muito intenso. Muito e mais. O facto de ser com muita intensidade é que dá esta sensação da rapidez. Ao bocadinho quando tu estavas a falar da parte das estratégias, era isso que eu me estava a lembrar, era às vezes é a velocidade a que as coisas acontecem e a falta de paciência depois para estas pequeninas coisas, que é o estar ali, se for preciso, mais de meia hora à frente para ensinar a comer, a imitar, seja aquilo que for, é isso que falta. A dedicação às vezes... O tempo. Sim. É isso, que o tempo cada vez parece que é mais valioso. Sim, o tempo é mais valioso. Mas a partir do momento em que nasce um bebê na nossa família, o tempo é necessário para tudo. Eu preciso de tempo para ela, eu preciso de tempo para adormecê-la, eu preciso de tempo para lhe dar amor, carinho, para brincar com ela. Portanto, temos que nos ajustar, seja de que maneira for. Temos que nos ajustar. E é um tempo que, na minha opinião, é valioso, no sentido em que depois nos irá reduzir tanto o stress, porque lá está, eu quero mesmo muito, e é isso que eu também vejo nas famílias, e vejo isso quando estou com crianças que dei consulta já há 3, 4 anos. Andressa, a coisa que me dá prazer é quando estou com essas crianças, aos 4, 5 anos, tu nem das por elas estão a comer exatamente o mesmo que nós, tu não tens de estar-te a preocupar em fazer algo triturado ou fazer uma comida específica para o teu bebê, porque a filha dos teus amigos come exatamente aquilo mesmo, e é exatamente este o objetivo que nós queremos. Queremos criar uma geração que tenha uma boa relação com a comida, que é exatamente aquilo que nós não temos neste momento. Nós temos uma população que tem uma péssima relação com a comida. Portanto, não há alimentos bons, não há alimentos maus, todos os alimentos são permitidos. Agora, ensinar o equilíbrio é isso. É o que nós queremos. Sim. É o maior desafio, mas é o que nós mais queremos. É a introdução alimentar. Sim. Finalizando aqui o nosso tema, tenho uma questão que pode ser, não polémica, mas difícil, principalmente para os vegetarianos, que é as refeições vegetarianas. Será que é o ideal para o nosso bebê comer exatamente como os pais, que só comem coisas à base vegetal? Ou não é o ideal e devemos começar pelo resto para ele provar tudo e só mais tarde para a frente sim começar se calhar com esse estilo de vida, se ele ou ela quiserem? Qual é a tua opinião sobre isto? Então, uma alimentação vegetariana, não vegan, vegetariana, porque vegan sim irá comprometer muito mais aqui o desenvolvimento do bebê, mas vegetariana, portanto sem carne e sem peixe, ok, portanto com produtos lácteos, digamos assim, podem ser uma excelente opção. Não temos que oferecer a carne ou o peixe. Aí, claro, tem que ser uma alimentação com um reforço no sentido de termos o máximo de cuidado possível para as refeições serem completas. Certo. Pronto. Portanto, há pouco nós estávamos a falar da questão do ferro, não é? Portanto, onde é que eu vou buscar o ferro? Nesse caso, eu vou buscar o ferro numa soja, ou um tofu, um seitan. Então, neste caso, primeiro que tudo, os pais também têm hábito de produzir esses alimentos, porque eu posso ter pais vegetarianos e não significa que eles consumam esse tipo de alimentos, ou que consumam todo o tipo de leguminosas, porque eu posso ser um vegetariano que não gosta de soja e tofu, já me aconteceu em consulta. E então, numa criança, eu tenho que ter a certeza que vou buscar os verdadeiros substitutos, ok? Salvo raras exceções, quando é que não pode ser uma boa opção? Imaginemos então que eu tenho uma criança com carência, porque lá está, porque ela não está a conseguir agarrar nos alimentos, ou eu estou a dar determinados alimentos, mas ela está a rejeitar.
imaginemos, seja um método tradicional, então na sopa coloco um bocadinho de soja granulada e ela rejeita, ou dou-a de forma inteira e ela rejeita, se calhar estou a comprometer aqui então a questão do ferro, e aí sim, se calhar pode ser interessante começar, então mas vamos experimentar se calhar a carne, vamos Certo. experimentar aqui o peixe. Agora, se não existe essa rejeição e que existe a tal vitamina C para potenciar a absorção e etc., ela pode ter exatamente os mesmos hábitos dos pais. Não Ok. é necessário incluir a carne e o peixe. Sim, e quebrando aqui um bocadinho os mitos de que essas comidas às vezes não têm sabor ou qualquer coisa, posso-te já dizer que o Afonso adora tofu. Sim. E natural ou vocês dão temperada? Não, natural. Natural, ok. Natural. Temperada em que sentido? Não podemos dar sal, mas as especiarias e as ervas aromáticas Sim, não é são muita, uma opção. sim, mas não é muita coisa que é usada. Obviamente que ela tenta amolecer mais o tofu, Claro. mas nada de por aí além relativamente. E se repararmos, isto falando aqui do BLW, ou Baby Led Weaning, dar o tofu em formato inteiro é tão mais fácil do que, por exemplo, carne e peixe. Temos Certo. que ter um cuidado para a preparação bem mais desafiante. E a carne pode ser muito seca. O Afonso tem o tofu imensas tem dificuldades. exatamente a textura que nós queremos, que é desfazer nas mãos. É exatamente essa a textura que nós procuramos quando queremos dar alimentos inteiros aos bebés. Exato. Portanto, o tofu até nisso facilita. Facilita. Agora, Boa. mesmo que não sejamos vegetarianos, podemos perfeitamente incluir tofu também na nossa alimentação. Exatamente. Aliás, a ideia é cada vez mais essa. Sónia, terminamos. Obrigada, André. Obrigado pela tua presença. Ora é essa. Obrigada, Nash.